always miss the best part of us. The best part of us. O nosso próximo painel mostra como no Brasil, um segmento com mais de 400 players, pode mesmo assim ser de baixa competitividade, pois é dominado por apenas 4 empresas, todas elas ligadas aos grandes bancos tradicionais. Trata-se do mercado de vouchers, os famosos vale alimentação, vale refeição. Tanto a portabilidade dos vouchers quanto a interoperabilidade dos pagamentos são instrumentos fundamentais para o aumento da competitividade desse mercado e de melhores serviços aos consumidores, embora eles já sejam garantidos por normas que ainda nem foram regulamentadas. Para uma conversa aprofundada sobre este tema, temos o prazer de receber aqui os nossos convidados, deputado federal Duarte Júnior, presidente da Frente Parlamentar Mista para o Fortalecimento da Gestão Pública e advogado também, está presente aqui conosco. O Rogério Silva Araújo, diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, Gabriel Cohen, de Regulação Financeira da Estônia, diretor da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, a ABIPAG, e professor INSPER. E o nosso moderador da sessão, que é o Felipe de Paulo, professor da FGV de São Paulo, sócio do De Paula Craft Advogados. Obrigado a todos. Always miss the best part of us. The best part of us. Boa tarde a todos e todas. Prazer enorme estar aqui. Queria agradecer primeiro meu nome, gentil convite para moderar esse painel. Agradecer meus companheiros aqui de mesa, Gabriel, deputado Duarte Júnior, Rogério, representante do Ministério do Trabalho, diretor da área de saúde e segurança do trabalho. E nosso tema aqui, a gente vai ser o mais breve possível na apresentação para já ouvir os nossos convidados. No mercado de vouchers, especificamente parte pelo de alimentação do trabalhador, que talvez seja das políticas mais antigas e mais longevas políticas públicas desse país. Começou em 76, política muito voltada à proteção efetiva da segurança alimentar desse trabalhador, mas que ao longo do tempo, quem fala isso são os players públicos, também privados, especialmente o CAD, da CGU. É um programa que ao longo do tempo se desvirtuou. Ele perdeu a capacidade de fato de servir ao beneficiário final, que é esse trabalhador, claro, além das empresas que têm um benefício fiscal relevante para esse programa. A gente está falando de um programa enorme que atinge pelo menos 22 milhões de trabalhadores, 470 mil empresas cadastradas, mas que de fato precisava se modernizar. Diante dessa avaliação, tanto pública quanto privada, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo contribuíram nesse processo para que seja criado um novo parte. E a gente teve uma alteração legislativa em 2021, alterações regulatórias em decreto, também portarias mais recentes, basicamente voltadas em 3 grandes instrumentos para que o PAT possa ter maior competitividade e, no final do dia, redução de taxas tanto para restaurantes quanto para o trabalhador beneficiando a economia brasileira. As 3 ferramentas tradicionais que a gente tem falado nos eventos, a primeira foi a proibição do rebate, que é uma figura de mercado em que os players que concentram nesse mercado ainda utilizam como moeda de troca para a relação com as empresas, mas especialmente, e no nosso assunto, 2 figuras importantes aqui, a interoperabilidade e também a portabilidade, que teriam, inspiradas no mercado de cartões e da revolução que aconteceu no mercado de cartões no Brasil nos últimos, antes falava 10, né, Gabriel? Agora 12. Nos últimos 12 anos, fez com que as taxas de fato caíssem baseadas na competição. Então, a ideia desse painel aqui é a gente entender, embora a gente tenha essa mudança há quase 3 anos, um avanço recente na proibição do rebate, tanto a interoperabilidade quanto a oportunidade ainda não avançaram. Então, nossa ideia é ouvir um pouco o Executivo, também o Legislativo, e depois especialistas, quais são os nossos passos, o que a gente precisa fazer para que esse mercado tão grande, de fato, seja aberto, seja competitivo, consiga reduzir taxas e devolva, em alguma medida, o benefício para o trabalhador. Então, se o senhor não se incomodar todo dia, queria começar contigo. A gente sabe que o Ministério do Trabalho tem discutido isso, inclusive em fóruns públicos, com uma série de stakeholders relevantes, que houve um avanço recente sobre o rebate, e que acho que é um tanto também de fiscalização, de como essa fiscalização vai se dar, mas essencialmente a gente gostaria de saber o que está o debate sobre a interoperabilidade do PAT, do poder de vouchers, como é que o Ministério vê isso e quais seriam potencialmente os próximos passos.
Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Queria cumprimentar também o Gabriel, deputado. É muito importante a gente trazer esse debate, né? Porque, como o Felipe trouxe aqui, o Programa de Alimentação do Trabalhador é uma das políticas públicas mais antigas do governo, né? Por incrível que pareça, viu, Felipe? Não parece, mas é do ano que eu nasci. Então, parte é de 76 e é uma política pública que, ao longo dos anos, ela mostrou importância e relevância para que a gente garantisse a segurança alimentar do trabalhador. E ao longo desses anos, né, com as mudanças e com a evolução, muitas coisas também, muito do que se veio como evolução, também trouxe alguns problemas. E para enfrentar esses problemas, a gente teve que adequar a legislação ao longo dos anos e adequar a forma de enfrentamento dos problemas e a manutenção da política pública, que é o mais importante para todos nós. E aqui, como o Felipe trouxe também, a portaria mais recente, que foi publicada pelo Ministério do Trabalho, que traz a proibição do rebate, na verdade, ela é uma disposição que já estava na lei, né? Então, essa proibição não é da portaria agora, ela apenas regulamentou de uma forma mais explícita, mais específica, trazendo obrigações, inclusive para as facilitadoras, com relação a essas proibições que já estão na lei desde 2021. Então, também para trazer um esclarecimento aqui, porque a gente viu que isso tem gerado uma série de dúvidas, a proibição do rebate, ela está desde 2021, a portaria só regulamentou de uma forma mais clara e mais específica as proibições, e aqueles contratos, ainda que estejam assinados em vigor anteriores, eles não têm validade perante a proibição do rebate. Então, o rebate está proibido, ainda que haja contrato dizendo anterior a isso, dizendo que era possível fazer o rebate, esse rebate não é possível. Então, com relação à fiscalização, todas as empresas aí, as beneficiárias, facilitadoras, podem ter noção de que quando a fiscalização for analisar esses documentos, essa proibição ela está vigente e não vai ter validade essa permissão, esse permissivo contratual para o rebate, ainda que ele seja anterior. Então, só para deixar isso bem claro, porque foi uma dúvida que surgiu aí ao longo dos últimos meses, e principalmente com a publicação da portaria, porque surgiu uma dúvida que, no nosso entendimento, a portaria é clara, mas surgiu uma dúvida de que a portaria estaria proibindo a renovação daqueles contratos, então se o contrato fosse anterior, que ele teria validade, mas não é isso que a portaria está dizendo. A portaria está dizendo que o rebate está proibido, inclusive para aqueles contratos que estão em vigor, ainda que ele tenha essa cláusula lá, porque é uma proibição da lei. Então, a portaria simplesmente está reproduzindo e regulamentando essa questão legal. Bom, com relação ao beneficiário final, né, o programa sempre foi um programa voltado para o trabalhador, apesar de também beneficiar o mercado aí de restaurante, mercado, supermercados. Ele é um programa que traz benefícios para o trabalhador, para a segurança alimentar. E aí a nossa preocupação é que o trabalhador não seja penalizado como tem sido, né? E aí é um dos problemas que surgiu nos últimos anos, que foi se intensificando nos últimos anos, foi essa taxa muito alta de operação, que acaba ou o restaurante, né, o mercado assumindo essa taxa, que normalmente não acontece, ela é repassada para o trabalhador e o trabalhador que está pagando essa sobretaxa. E daí vem a importância dessa interoperabilidade para que a gente possa diminuir, né, abrir uma concorrência maior e diminuir essas taxas e acabar com essa, se não extinguir completamente, mas para e passo aí com todo o arranjo do mercado, que a gente possa ir diminuindo essas taxas para que o trabalhador não seja penalizado por estar usando um benefício que ele é o
o sujeito principal, né, de receber esse benefício. Então, Felipe, a gente fez, né, o secretário executivo, o Francisco Macena, Chico Macena, tem feito essas tratativas com o CMNE, com o Ministério da Fazenda, e a gente aguarda uma solução final para que essa interoperabilidade seja definitivamente regulamentada e a gente possa aplicar isso na prática, porque com a abertura dos arranjos a gente consegue fazer uma maior competitividade, assim como, né, no mercado comum de cartões, a gente consiga fazer com que isso minimize o valor dessas taxas e aí o trabalhador possa usufruir do benefício que é concedido a ele de uma forma muito mais efetiva, sem ser penalizado por estar usando o seu benefício ali de alimentação, de refeição, com a utilização do cartão. E com relação à portabilidade também, né, a gente entende que a portabilidade é um caminho possível, nós entendemos que ele precisa de também ser operacionalizado e que vai trazer alguns benefícios. Apesar que, no meu ponto de vista, é um ponto de vista pessoal meu, eu acho ela mais difícil de ser executada, não por restrição do governo, mas porque a portabilidade, nesses casos, ela vai precisar de uma regulamentação muito mais bem delimitada para que não haja prejuízo aí no mercado, não haja uma concorrência muito selvagem, aí, vamos dizer assim, ou muito predatória nesse mercado com relação à portabilidade. Então, eu entendo que é plenamente possível, mas que é um caminho que a gente vai ter que ter alguns balizamentos mais bem detalhados e mais claros para que evite esse predatorismo dentro do mercado. Então, aqui, como o Felipe trouxe, é um mercado gigantesco, 22 milhões de trabalhadores, 15 bilhões mensais, né, um mercado que gira em torno de 15 bilhões mensais, é um mercado muito importante. Além disso, as empresas vão ter os seus benefícios fiscais por aderir ao programa, e aí, como é um programa de adesão voluntária, e aí que eu vou firmar uma questão com relação ao rebate, por isso a importância da proibição do rebate, porque ele é um programa de adesão voluntária, um programa voltado para a segurança alimentar do trabalhador. Então, qualquer outro benefício que não esteja ligado à segurança alimentar do trabalhador, ele pode ser concedido pela empresa, pelo grupo de empresas, mas não vinculado ao PAT, não vinculado ao Programa de Alimentação do Trabalhador, porque isso não tem nenhuma ligação com a segurança alimentar. E nisso a gente também tentou deixar bem claro a portaria, para que não houvesse dúvida do que seria essa segurança alimentar. E aí a importância de a gente não vincular nenhum outro benefício, aí, seja academia, plano de saúde ou qualquer outra modalidade de benefício para o trabalhador, ao programa de alimentação do trabalhador. Isso não quer dizer que a empresa não possa conceder isso. Ela pode, mas não utilizando o PAT, que é um programa, uma política pública especialmente voltada para a segurança alimentar, e é isso que a gente tem que manter, e é isso que a gente tem que batalhar para reforçar e aumentar essa segurança, esse programa, essa política pública tão importante para o governo, para as empresas que aderem e para os trabalhadores. Então, em linhas gerais, era isso, assim, Felipe, que eu queria passar aqui para vocês. Lá o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, que é onde fica esse programa específico dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente está aberto a conversar com todos vocês, né? Essa interlocução ela tem sido mais frequente pela Secretaria Executiva e a Coordenação de Fiscalização, que é uma das coordenações vinculadas ao departamento, através da Viviane, que a maioria de vocês aqui conhece, e ela tem feito essa interlocução. E hoje estou aqui representando o departamento, né? O secretário executivo, infelizmente, não pôde vir por razões médicas, então eu vim aqui representando o Ministério do Trabalho, a Secretaria Executiva e a Secretaria de Inspeção do Trabalho, a qual eu sou vinculado, para trazer esses esclarecimentos e colocar à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, quaisquer problemas que vocês tenham,
e qualquer necessidade para que a gente possa conversar, esclarecer e aguardar essa solução da interoperabilidade que tanto urge. Eu acho que é uma questão que ela é urgente para nós, para que a gente possa fazer com que o mercado se acomode o quanto antes e pare de penalizar o trabalhador, que é o sujeito fim desse programa, dessa política pública tão importante. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Deputado, agradecendo novamente o teu tempo, num dia que não é simples na Câmara, mas o senhor tem um histórico muito relevante no direito do consumidor, seja frente ao PROCON, seja depois na própria prática legislativa. E a gente tem uma previsão legal de quase 3 anos da interoperabilidade, que a ideia central é ampliar a competição. A partir da ampliação da competição, a gente tem segurança de que as taxas hoje cobradas, que são muito altas, poderiam cair, assim como a gente viu acontecer no mercado de cartões. Queria lhe perguntar qual que é a relevância, enfim, no teu histórico, tanto legislativo quanto à frente aí de áreas consumeristas, a importância da competição efetiva para melhorar a vida de quem está na ponta, né, de quem vai adquirir produtos e serviços, e nesse caso, claro, produtos alimentares, em especial, que é o foco do programa. Obrigado, De Paula, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero destacar que esse assunto é muito mais simples do que a própria pronúncia e a fala de interoperabilidade. É mais difícil falar do que entender e colocar essa questão para ser resolvida. Até porque o que eu percebo, o que falta é compartilhar essa informação. O consumidor bem informado, ele se torna um cidadão respeitado. As pessoas, quando conhecem os seus direitos, ela passa a exigi-los. A gente está falando aqui de uma questão que não é favor, mas é direito do empregado, do trabalhador, por uma questão de segurança alimentar, como já foi aqui bem frisado, bem destacado. Ou seja, não é uma esmola, não é uma benesse, não é uma doação, é um direito que o empregado, o trabalhador tem. E o direito que o consumidor tem, previsto na Constituição Federal, por pelo menos 7 vezes a Constituição Federal de 88, ela destaca a importância do direito do consumidor como direito constitucional, direito social fundamental. A lei é muito clara quando se destaca que o consumidor é quem decide quando, onde, o que, como e por que comprar. Então não pode um grupo pequeno, um grupo que não passa aí de 4, 5 empresas, fazer com que a sua vontade se sobreponha, se prevaleça a vontade dos trabalhadores, dos empregados, dos consumidores e de uma ampla maioria, mais de 4 centenas de empresas que têm condições de prestar esse serviço com qualidade e da forma como o consumidor e o empregado precisa. Então eu vejo que o que falta aqui é compartilhar mais essa informação. O nosso papel enquanto legislativo, poder legislativo, federal, Congresso Nacional, o nosso papel nós já fizemos, existe já a legislação há mais de 3 anos, o que precisa é dessa regulamentação e o que fazer para que essa regulamentação ela seja realizada o mais breve possível. A gente não pode esperar mais 3, 4, 5, 10 anos. A gente não pode, para essa questão simplória, porém importante, gerar a mesma sanção que hoje acontece com a nova lei dos planos de saúde. A gente sabe a dificuldade que hoje tem para se utilizar um serviço de plano de saúde. Aqui, fazendo um fim de ilustração, um paralelo rápido, existe uma proposta legislativa com mais de 282 apensos, PL 7419 de 2006, que já completou maioridade no Congresso Nacional. Já completou mais de 18 anos de tramitação na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Por que tanta espera? Quais interesses que estão escondidos por trás da aprovação desse projeto tão importante para o povo brasileiro para garantir um direito fundamental que é o direito à vida, à saúde, não qualquer vida, uma vida digna. A própria Bíblia nos ensinou, livro mais importante, muito mais importante que a Constituição, João 10:10, Jesus veio para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida digna, uma vida abundância. Esse projeto está tramitando há 18 anos na Câmara Federal e não foi votado até então. Por qual razão? Então, o encaminhamento que aqui eu faço, eu não sou debatedor, sou apenas um comentarista representando aqui o Poder Legislativo, mas um encaminhamento breve, objetivo que eu faço, é a importância de nós nos unirmos verdadeiramente. Empresas se organizam através de sindicatos, associações. Aqui eu lembro John Kennedy, quando presidente dos Estados Unidos, e ele destacava a importância de se elaborar leis de proteção e defesa do consumidor diante a casos onde consumidores compravam produtos e serviços e, pasmem, quando se comprava um produto, um serviço, muitos tinham danos à sua vida,
diretamente à sua saúde, eram produtos que tinham problemas sanitários. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, desesperado com aquela situação, ele fez uma carta e mandou essa carta ao Congresso Nacional Norte-Americano, onde ele disse: consumidor somos todos nós, porém consumidor é o único polo não eficazmente organizado na economia, afetando, sendo afetado diariamente. Então aqui a gente está numa situação muito mais vantajosa, porque nós temos consumidores, nós temos empregados e nós temos mais de 400 empresas com disposição, com vontade de prestar esse serviço por excelência para o povo brasileiro. Então por que está faltando? O que está faltando esse povo todo se unir e pressionar quem tiver que pressionar, pressionar o governo se tiver que pressionar as autoridades para que saiam da sua inércia e acordem desse berço esplêndido e possam ir à luta, como aqui fazendo referência a essa belíssima letra que diz o nosso hino nacional de Joaquim Osório, diz: verás que o filho teu não foge à luta. Então, dessa forma, talvez até poética, eu conclamo todos para que nós possamos nos reunir, nos unir e forçar para que essa regulamentação saia o mais breve possível. Aqui, ainda assim, eu me coloco à disposição, como deputado federal que tem um histórico de luta pela defesa dos direitos, pela defesa do consumidor, de forma séria, correta, sobretudo técnica, para que nós possamos trazer mais luz a esse assunto. Talvez convocando pela Comissão de Defesa do Consumidor ou Comissão de Trabalho, a qual eu também faço parte, uma audiência pública para tratar sobre essa questão. Eu não gosto muito de marcar uma reunião para que numa outra reunião se marque uma terceira reunião em que nessa quarta reunião nada foi resolvido e talvez uma sexta reunião também não vai resolver nada. Mas talvez uma audiência pública com a presença dos players, debatendo essa questão, mostrando o quão absurdo é esperar mais de 3 anos para uma regulamentação sair, quanto as pessoas estão sofrendo e quantos direitos estão sendo prejudicados. Por isso, esse é meu encaminhamento, essa é minha humilde contribuição, me colocando de coração à disposição de todos vocês para que nós possamos fazer com que os direitos sejam reconhecidos, respeitados e garantidos na prática. Meu muito obrigado. Gabriel, como que a gente, pensando especificamente na interoperabilidade, cuja pronúncia é mais difícil de fato do que a implementação, como é que a gente consegue fazer isso aí na prática, especialmente tendo em vista o que a gente viu de benéfico no mercado de cartões? Quais deveriam ser os passos para que a interoperabilidade avançasse o mais rápido possível? Perfeito, Felipe. Bom, primeiramente, cumprimento os colegas da mesa, deputado Duarte Filho, diretor Rogério Araújo, Felipe de Paula, um prazer enorme poder debater um assunto tão relevante para a sociedade brasileira, em especial para o trabalhador. Quando a gente fala em interoperabilidade, isso nos remonta ao setor de cartões. A Lei 12.865 de 2013, o marco regulatório que foi transformador na inclusão financeira no país. A partir dessa legislação que prevê a interoperabilidade como alicerce central, como princípio orientador, a gente viu a abertura dos arranjos de cartão. Certamente muitos dos senhores e das senhoras vão se lembrar, 10 anos atrás, chegava-se no estabelecimento comercial e ele falava: você vai passar, o seu cartão é da bandeira A ou da bandeira B? Se for bandeira A, tem a maquininha A, se for a bandeira B, tem a maquininha B. E na prática, o lojista ele não tinha um prestador de serviço de habilitação de cartão, de aceitação de cartão. Ele tinha praticamente um sócio minoritário, porque as taxas eram altíssimas. E como isso foi resolvido? A partir da interoperabilidade. O setor de cartões utilizou a interoperabilidade a partir da implementação do modelo Full Acquire, que é como tecnicamente se diz, que nada mais é do que um modelo onde a infraestrutura da bandeira do cartão abre as suas portas a partir do estabelecimento de regras, critérios isonômicos, não discriminatórios, transparentes, para quaisquer agentes que, obviamente, observem essas regras, possam aderir ao ecossistema e prestar serviço. E é isso, por exemplo, que a gente vê nas grandes bandeiras hoje de cartão. Hoje, certamente, todos aqui devem estar portando algum tipo de instrumento de pagamento, pré-pago, pós-pago. São dezenas de emissores que emitem esse cartão, assim como dezenas de maquininhas, né, os sistemas do mundo online, no comércio eletrônico, maquininhas do mundo físico, que capturam, processam e liquidam essas transações. E é isso que não há hoje. Hoje, quando a gente pensa nos arranjos de vouchers, não há a abertura da captura, do processamento, da liquidação das transações aos estabelecimentos comerciais, que, por consequência, pagam caro e repassam isso ao trabalhador a partir, né, do preço cobrado. Sempre digo que o self-service da balança, quando se paga com um cartão benefício, está custando mais caro em razão da ausência da interoperabilidade. Isso é muito nítido no nosso dia a dia. Não é à toa que, inclusive, tem estabelecimentos comerciais que optam acabando por não aceitar, né, passar esses instrumentos. Então, na prática, o papel da interoperabilidade para
democratização do acesso, ampliar, obviamente, a capilaridade dessa rede, além de reduzir custos, é nítido. Como se fazer isso? Acho que essa é uma ótima provocação e, felizmente, temos a experiência positiva do setor de cartões. O Banco Central do Brasil capitaneou uma atuação esplêndida nos últimos anos no que diz respeito à promoção da competição no ecossistema de pagamentos. Uma regulamentação que estabeleceu um campo fértil para que diversos agentes passassem a prestar os serviços de pagamento. E como se deu isso? A partir da implementação da interoperabilidade, ou seja, uma disciplina muito específica, com prazos bem determinados, com as condições de acesso que devem ser dadas aos agentes para que os mais diversos players possam aderir ao ecossistema, ou seja, possa haver interoperabilidade nesses grandes ecossistemas. Vale dizer que a interoperabilidade ela tem um foco especial nos grandes arranjos, né, naqueles arranjos que de alguma forma impactam substancialmente o comércio, o varejo, a alimentação e refeição. Hoje, quando a gente fala em arranjos de voucher, alimentação e refeição, a despeito de terem vários municipais, regionais, a gente tem poucos, né, poucas empresas que de alguma forma têm um alcance substancial, regional, que hoje estão nos 5 estados brasileiros e desempenham um papel central. E a interoperabilidade, nesse sentido, ela vem de fato convergente com os interesses dos trabalhadores, dos consumidores, dos estabelecimentos comerciais, dos comerciantes, não só pessoas jurídicas, mas pessoas físicas, daqueles que, né, fazem cada vez, prestam de alimentação e refeição de forma autônoma, independente, ou seja, empresas de pequeno porte, microempreendedores, microempresários. Como muito bem pontuado, diretor, a interoperabilidade ela foi prevista tal como a portabilidade, que também sem dúvida pode gerar bons frutos para os usuários. O que vale notar aqui que são iniciativas distintas e de alguma forma uma não depende da outra. Ou seja, a interoperabilidade ela pode acontecer independentemente da portabilidade. E são iniciativas que de alguma forma convergentes sob uma perspectiva principiológica de competição, de eficiência, de inclusão financeira, mas de novo não são dependentes. E quando a gente pensa na interoperabilidade, a gente tem um caminho que já foi muito bem trilhado no setor de cartões, capitaneado por uma regulação do Banco Central, que pode ser, sem dúvida, inspiradora do que pode ser replicado nos arranjos de voucher, que hoje certamente ultrapassa mais de 150 bilhões de volume. Para além disso, quando a gente fala em transações com instrumentos de pagamento, não é possível olvidar do papel de recebíveis de arranjo de pagamento no acesso a crédito da população brasileira. O Banco Central também capitaneou nos últimos anos uma iniciativa espetacular de valorização de garantias das pequenas e médias empresas, a partir do registro dos recebíveis de cartão. Isso acontece hoje no bojo do setor de cartões para arranjos de débito, de crédito, de dezenas de bandeiras. Isso não acontece ainda nos arranjos voucher. Então, para além, obviamente, do papel para redução de custo do trabalhador, isso sem dúvida pode ser um colateral, uma garantia para fins de oferta de crédito do lado do restaurante, do lado do comerciante. Então, ou seja, são inúmeros, e essa acho que essa referência ao recebível dessas transações como colateral de operações de crédito só mostra o potencial dos efeitos reflexos da medida. A interoperabilidade, os benefícios, eles transcendem, para além do tema do consumidor e para além do tema, obviamente, de redução de taxas, pode ter benefícios para o próprio comércio, amanhã utilizando esses fluxos transacionais para acessar crédito, instituições, então, ou seja, além, obviamente, da democratização dos meios eletrônicos de pagamento para toda a sociedade, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista do varejo. Então, iniciativas como essa, sem dúvidas, devem ser enaltecidas. Vale destacar o trabalho que tem sido conduzido junto, obviamente, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Fazenda, em prol dessa disciplina. A gente sabe que é um tema árduo, é um tema difícil, né, de alguma forma, de ser implementado, que demanda, obviamente, alterações. Estamos vendo todos os esforços muito bem evidados pelas autoridades para que tão logo a gente tenha uma disciplina assertiva e apurada do tema. Essas eram as percepções iniciais. Perfeito. Para respeitar nosso tempo, eu vou fazer uma volta bem rápida aqui para a gente não estourar a Patrícia não me dar bronca corretamente. Gabriel, acho super importante você trazer os outros benefícios que a efetiva abertura desse mercado poderiam trazer do ponto de vista de garantias, de outras utilizações. E eu queria validar contigo uma percepção. Quer dizer, há sempre, num momento de regulação, vários modelos na mesa, várias propostas. Mas parece que nesse caso há um modelo que não é um modelo teórico, é um modelo que de fato já existiu,
no mercado de cartões e que se provou muito saudável, produziu os efeitos que gostaria, o que não é comum, mas esses efeitos são palpáveis, os dados do Banco Central mostram isso. Mas há sempre um questionamento se isso se é uma adaptação do potencial modelo que a gente teve de mercados para o mercado de voucher, se isso seria difícil de ser feito, se isso é muito complicado. Queria ver tua leitura. A minha impressão é que com poucos ajustes, a manutenção de um modelo que já deu certo num setor gigantesco poderia ser replicado sem grandes dificuldades. Claro que com todo o cuidado regulatório. Mas queria ver o que você pensa disso, porque tem, claro, modelos em disputa, para te ouvir um pouco sobre isso. Perfeito. Acho que quando a gente fala do termo interoperabilidade, a gente pode pensar em vários modelos, a depender, obviamente, do nicho de implementação. Então, ou seja, hoje a gente tem interoperabilidade entre infraestruturas de mercado financeiro, interoperabilidade entre sistemas de software. Mas, nesse caso, é interoperabilidade em arranjos de pagamento. Esse modelo é UNA. É um modelo de abertura, de estabelecimento de regras, de critérios transparentes, isonômicos, não discriminatórios, para adesão ao ecossistema. Não há interoperabilidade sem abertura do ecossistema. Acho que isso ficou muito claro, inclusive pela própria disciplina da Lei 12.865, referenciada em todo o arcabouço legislativo do Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, nesse sentido, o que a gente viu foi o setor de cartões implementou, uma vez disciplinada a interoperabilidade, o Banco Central teve um papel catalisador dessa iniciativa. E muito rapidamente, em questão de 12 a 15 meses, a gente já viu um mercado completamente interoperável. Então, o que eu quero dizer é que com o direcionamento muito objetivo dos critérios, o estabelecimento desses critérios pelos agentes, obviamente, responsáveis por operar a infraestrutura do arranjo, os instruidores desses arranjos, é possível a gente pensar em curto prazo um ecossistema muito fluido. Os aprendizados já foram feitos no mercado, os players que têm todo o potencial de aderir a esses arranjos já são hoje participantes de diversos outros arranjos, já têm um know-how importante de identificação do usuário para garantir a destinação específica dos recursos, tanto sob uma perspectiva de combate a fraudes, tanto sob uma ótica prudencial, de gestão de riscos envolvidos, de rigidez do ecossistema. Então, acho que a gente vê um mercado preparado, com uma musculatura suficiente para, tão logo as regras estejam claras, poderem, de alguma forma, aderir a esse ecossistema. Estamos ansiosos para tanto. Perfeito, Gabriel, obrigado. Deputado, muito rapidamente, a gente viu, acho que tem modelos, tem experiências em outros setores que são replicáveis, tem lei, e a gente precisa da regulamentação agora. A gente, e aí falo, inclusive em meu nome, tanto o Ministério do Trabalho quanto o Ministério da Fazenda têm sido muito abertos, têm ouvido todos os players dos setores, têm funcionado, mas a gente espera aquele passo final, né, que de fato essa regulamentação saia. Queria ouvir do ponto de vista do legislativo, que vê uma lei que aprovou e que ainda depende de regulação ou de regulamentação, o que eu posso fazer? O senhor já trouxe uma possibilidade aqui, que é trazer esse debate para dentro, mas se existem outras alternativas, se faz sentido que o legislativo também participe desse processo, converse com os ministérios para saber se ainda há pontos a serem acertados, enfim, tentar entender um pouco na lógica de um legislador, como é que se sente quando há uma falta de regulamentação por um tempo relevante, como a gente tem aqui. Ontem a gente aprovou uma lei sobre um tema até mais simples, e sobre o cão-guia, que é o cão de assistência. O projeto original ele tinha 16 artigos e tinha toda a explicação sobre o serviço, né, de assistência do cão-guia. O prazo de validade do laudo, se tem prazo, se não tem. No caso de deficiência, como o autismo, obviamente não tem que ter validade. Em casos de algum tipo de dificuldade que a pessoa venha a ter, que seja temporária, o laudo, obviamente, tem um prazo de validade. A lei perfeita, até a nomenclatura, a lei se dedicou a explicar. Quando o projeto chegou no plenário, após 5 anos de tramitação na Câmara Federal, a relatora apresentou um relatório no plenário, diminuindo de 6 para 4 artigos. Um desses 4 artigos era a informação de que o projeto iria depender de regulamentação do Poder Executivo. A gente sabe das questões constitucionais, existem questões que cabem tão somente ao Poder Executivo, mas, e aqui eu falo como legislador, gera uma certa frustração. Ora, se há separação dos poderes
Existe um poder que vai elaborar leis, um poder que vai executar leis, um outro poder que vai julgar a aplicação dessas leis. Por qual razão lógica se tira daquele poder que cabe a ele legislar, elaborar as leis, o poder de elaborar essas leis e passar a quem vai executar, o poder de regulamentar e elaborar uma espécie de um regramento? Uma norma que eu diria, de acordo com Hans Kelsen, que é uma norma hierarquicamente inferior. Não tem como um regulamento, não tem como uma portaria, não tem como um decreto se sobrepor uma lei federal. E esse é um caminho que a gente está vendo, e aí eu falo também como constitucionalista, eu vejo com muita preocupação. A gente não tem como tirar do poder legislativo, não tem como tirar do deputado federal, do senador, e não importa qual seja, o poder emana do povo, artigo 1º parágrafo 1 da Constituição Federal. Se o povo decidiu eleger um cidadão que não tem uma formação técnica para ele lhe representar, quem de nós pode dizer que ele não tem capacidade de representar? Muito mais importante não, mas tão quanto importante conhecer as planilhas, conhecer as regras, é conhecer a realidade das pessoas. É o calor que vem das ruas. Como o próprio Ulisses Guimarães compartilhava em um de seus discursos, que nós não podemos ignorar as vozes roucas que vêm das ruas. E aí simplesmente se tira do legislador a capacidade de elaborar leis, de legislar, de transformar sonhos em regras de conduta, e passa por executivo, que já mostrou que não tem condições de elaborar, porque se tivesse não demoraria tanto para apenas regulamentar a aplicação de uma lei que já existe. Então eu vejo assim com muita preocupação. É um tema para uma outra palestra, é um tema para outro debate, a hierarquia das normas, a capacidade e a finalidade dos seus poderes, poder executivo, os freios e contrapesos, enfim, é uma temática muito mais profunda para outro painel, para outro congresso. Mas o caminho é muito simples de resolver isso, é prender quem é bandido. Agora todo mundo sabe quem é o bandido, todo mundo sabe quem é errado. Finge que não está olhando, aí culpa todo mundo como se todo mundo for igual. Eu sei para onde eu mando minhas emendas são transparentes, eu não compactuo com orçamento secreto. Por isso que voto a favor de um orçamento transparente. Quem não deve, não tem. Agora não pode, por mais de uma centena de corruptos, culpar 513 deputados e 81 senadores, porque quem sofre com isso é o povo. Estamos a poucas semanas do final do ano, as emendas estão todas paralisadas, e o que acontece com isso? É só o bandido que sofre com isso? Não. São as pessoas que estão lá no interior do meu estado, no interior do Maranhão, precisando de uma consulta oftalmológica. São as pessoas que estão lá no interior dos municípios mais longínquos, à espera de um simples procedimento, de uma simples consulta. Então a gente não pode simplesmente, por aqueles que fazem coisas erradas, punir todo mundo. Então, voltando para cá, porque esse também é outro tema, senão a gente falando em Maranhão, a gente ia voltar lá na história de Pedreiras. Pedreiras, lá foi o epicentro disso tudo. Eu posso só, rapidinho? Saiu no Fantástico, gente. O município, que tem 80 mil habitantes, foi responsável por garantir recursos federais do orçamento secreto para que pudesse retirar todos os dentes da boca de todos os munícipes e ainda ia sobrar dinheiro. Ou seja, fizeram uma informação errada no sistema, inseriram informações de atendimento que não foi realizado. Ou seja, é desvio de recurso. Aí será que a dose do que está sendo aplicado é a dose correta? Será que a medida que está sendo aplicada não está prejudicando inocentes? Será que é correto por um ou por poucos todos pagarem? Então a gente não pode, pela falta de técnica de alguns legisladores, e aí eu trazendo de volta para cá, para a gente não desviar do assunto, apesar de eu me interessar nesse assunto e combater essas coisas erradas também, mas trazendo para cá, a gente não pode, pela falta de capacidade de um senador, de um deputado, a gente retirar do legislativo a capacidade de legislar. Porque são problemas como esse que a gente vai se deparar. O legislativo caberia elaborar leis, e nós fizemos isso. O que a gente precisa é que o executivo se concentre em executar, em cumprir. Senão, meus amigos, a gente vai viver nesse ciclo sem fim, de fingir que está elaborando lei, o povo comemora quando a lei é elaborada, mas ela não garante direito na prática. E isso é um absurdo, porque é algo que sempre eu me remonto à Constituição Federal de 88. A gente precisa garantir o acesso à justiça, a gente precisa garantir o acesso a direitos. Isso não é favor, isso é direito, e não é o que está acontecendo. Então, a minha sensação, objetivamente respondendo aqui, é uma sensação de frustração. E é por isso que eu entendo que
eu tenho um perfil muito pragmático. A gente já conversou sobre outras temáticas, você já viu como é que é o nosso perfil de trabalho. Quando eu participo de painéis como esse, eu vejo que o resultado está um pouco distante, eu fico assim, pensando formas de fazer com que ele aconteça mais rápido. E não tem outra forma, é a gente se reunir, é unir forças e estabelecer essas metas de curto e médio prazo, porque muito tempo já se passou e por mais que seja um assunto complexo, por mais que seja um assunto que demande atenção, a gente não pode acumular, porque aí junta assuntos importantes com assuntos que são muito mais importantes, com assuntos que são graves, assuntos que são urgentes, e a gente já começa a ver que tem a questão do arcabouço fiscal, a questão do BPC, outras questões também, se não for resolvendo, elas vão se acumulando e a gente acaba que não resolve nada. Então, de fato, é uma sensação de frustração, mas não vamos desistir, vamos à luta. Obrigado. Perfeito, deputado. Para fechar, queria perguntar para o diretor Rogério, para a gente, nesse curto tempo aqui que nos resta, enfim, acho que está claro, a gente tem previsões legais, a gente precisa avançar nesse processo. O Ministério do Trabalho tem sido criterioso, a lei fez referência a essa regulação, mas, claro, há uma enorme expectativa de que esse processo avance. Então, o que a gente pode esperar nos próximos meses, se é que o senhor já tem essa resposta, no que tange especificamente a interoperabilidade e portabilidade? Sabemos que tem um debate sobre a resolução do CMNE prevista em lei, né? Então a informação é da lei. Mas depois dessa regulamentação, se isso está no radar do curtíssimo prazo, que acho que é o que todo mundo espera. Muito obrigado novamente, Felipe. Isso é o que a gente espera também, né? A solução o quanto antes dessa questão da interoperabilidade, porque isso impacta no programa, isso impacta no trabalhador, e a gente entende que a melhor forma de a gente reduzir, né, essa carga que tem sido despejada em cima do sujeito beneficiário, que é o trabalhador. Aqui, sem querer colocar a responsabilidade em A ou B, né, a parte que cabia ao Ministério do Trabalho, ela já foi executada, inclusive com a portaria. A gente entende também a dificuldade dessas tratativas quando elas dependem de mais de uma instância, né, mais de uma entidade. Então, a tratativa com a Fazenda, com o CMNE, isso faz com que a questão fique mais complexa, porque, né, foge da alçada de cada um, né? A gente tem que fazer essa interlocução entre os ministérios, entre o Banco Central, e tentar fazer com que essa solução efetivamente saia, né? Isso já foi feito, muitas tratativas, né? E a gente espera que no tempo mais breve a gente possa ter essa resolução publicada e garantir essa condição de interoperabilidade dos arranjos, para que a gente possa começar a ver essas taxas diminuírem e ver esse sujeito beneficiário sendo realmente beneficiado com o programa, com essa política pública tão importante. Então é isso, quanto Ministério do Trabalho aqui, a gente espera que essa solução venha o quanto antes, e eu acredito que ela está bem perto agora, né? Muitas questões, muitos problemas nessa discussão interpartes aí já foram solucionados, e eu acho que a gente, num período não muito longo, um período, vamos dizer, breve, apesar de ele já ser longo, a gente consiga solucionar isso definitivamente e ter essa resolução garantindo a interoperabilidade e a efetiva aplicação disso no Programa de Alimentação do Trabalhador e a manutenção dessa política pública com incremento, na verdade, com essa diminuição das taxas aí que são aplicadas ao consumidor, ao trabalhador, que é o sujeito final desse programa. Obrigado. Perfeito. Queria agradecer muito, então, doutor Rogério Araújo, representante do Ministério do Trabalho, deputado Duarte Júnior, pela gentileza, doutor Gabriel Cohen, que esteve conosco aqui, dividiu sua leitura sobre interoperabilidade, e acho que fechamos o painel, certo? Agradecer a todas e todos pelo tempo, pela disponibilidade.